Olá pessoal, bem-vindos ao canal GTUSP. Eu sou Bruna Bardez, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e na aula de hoje vamos estudar sobre o classicismo, um dos movimentos literários que nós tivemos aí em Portugal. E como nós estamos no segundo encontro, eu preparei aqui para nós uma ementa. O que seria isso? O que nós vamos abordar na aula de hoje? Então vamos falar do classicismo, do nascimento de um novo mundo, classicismo em Portugal, vamos falar de Camões, vamos falar das rimas, a divisão do livro Os Lusíadas, né? Vocês que já devem ter ouvido falar dos Lusíadas, mas não sabem como é dividido, como que a gente vai ler os cantos, o que são cantos, como que é dividido. Então nós vamos entender um pouquinho melhor na aula de hoje. E dentre os Lusíadas, escolhi aqui um canto para vocês, que é o canto 3, Inês de Castro. Vou fazer uma análise com vocês com ele, tá? Esse canto é muito requisitado nos vestibulares, vale a pena vocês terem uma atenção especial. E vou falar das redondilhas. E o que acontece? Sempre comento com vocês, né? Literatura, às vezes tem muito texto, a gente deve prestar um pouquinho de atenção na hora de resolver as questões, como que nós vamos lidar com isso. Então, preparei uma aula aqui para vocês, didática, fácil de entender. Vamos lá. A primeira coisa que eu dividi aqui nos slides foi essa parte do classicismo, desde o trovadorismo a chegar no classicismo. Então, se nós fôssemos lembrar lá da nossa primeira aula, quando eu comentei com vocês do trovadorismo e humanismo, que surgiu lá no século XII, foi até o século XIV, agora nós chegamos no classicismo, que é a partir do século XV. Ah, Bruna, mas e aparece em 1518 ou 1416? Como que eu vou saber na hora da prova qual era o século? Vamos só recapitular. Eu havia comentado com vocês, né? Então quem está agora com a gente podendo presenciar a aula, vamos estudar e aprender como calcular o século. Então, olhem lá, se eu tenho o ano de 1516, o século é 16. 1412, o século é 15. Como que eu faço essa conta? Como a gente vai acostumar a entender isso, né? Então, se é 1412, eu coloco 14 mais 1, fica 15. Então, século 15. Tudo bem? Coloquei aqui para nós também, para iniciarmos o nascimento de um novo mundo, houve um enfraquecimento do poder religioso na tomada de Constantinopla pelos turcos e o descobrimento e exploração de novos continentes e a principal ascensão da burguesia. O que seria isso, né? A partir do século XIII, teve um progressivo declínio do feudalismo e da economia cultural. E as cidades começaram a conquistar a sua importância. Como que aconteceu isso, né? O feudalismo, a base de trocas, que as pessoas ficavam trocando alimentos, trocavam às vezes objetos. E aí o que acontecia? Não tinha o capital. Então agora, a partir desse período do classicismo, o comércio, ou seja, o capitalismo vai começar a ter uma ascensão. E para iniciarmos o classicismo, eu não podia deixar de colocar Galileu Galilei. Vocês já devem ter estudado isso, já devem ter ouvido falar. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1564 e faleceu em 8 de janeiro de 1642. Tá? Galileu Galilei ele foi um defensor de Nicolau Copérnico. Antes de mais nada, foi um astrônomo, um físico, um matemático italiano, inteligentíssimo, e é considerado aí o marco da revolução na área da física e da astronomia. Tá? Por ele defender essa ideia do heliocentrismo, o que seria o heliocentrismo? Só um minutinho, vou deixar nesse slide para vocês. Essas principais ideias, descobertas, o Galileu Galilei, ele trouxe consigo, né, a teoria que a Terra gira em torno do Sol. E essa foi uma das principais características que ele trouxe. Então, por que a Terra gira em torno do Sol? Desde as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Essas ideias eram defendidas por ele, tá? E aí eu deixei uma imagem para vocês, aparece aí. É o modelo de heliocentrismo. O Sol, o centro do sistema solar. E aí, por defenderem semelhantes ideias, muitos foram queimados, né, na tribuna, ou seja, pessoas que tinham ideias diferentes, divergentes nisso, acabavam sendo punidas, ok? E aí nós entramos no classicismo de Portugal, que é a busca da perfeição formal, o universo, o racionalismo, a objetividade e o equilíbrio. O que seria isso, né?
Então, a partir daí, como nós comentamos lá na aula do trovadorismo, que eles acreditavam mais na igreja, né? A igreja tinha um poder em cima. Agora, no classicismo, as coisas já começam a se modificar. Eu lembro que até a gente comentou, vou comentar aqui, que era uma pirâmide. Então, eu tinha o clero, eu tinha a burguesia e eu tinha o povo, né? Então, o clero sempre mandava, a nobreza comandava os servos, então era meio difícil de controlar isso. Já no classicismo de Portugal, as coisas começam, a partir de agora, no século XV, ter uma diferença, tá? E aí eu trago para vocês uma das principais obras escritas por Homero, que é a Ilíada. A Ilíada teve um dos principais ocorridos, né, referente à Guerra de Troia, e foi levado um período aí de 50 dias para ser escrito. Eu coloquei aí um resuminho para vocês. É uma obra de autoria de Homero, que narrou acontecimentos decorridos no período de 50 dias durante o 10º e último ano da Guerra de Troia. E aí eu trago para vocês algumas das características da Ilíada, né, que fazia parte também. E quando eu falar para vocês que um autor bebeu daquela fonte, o que seria isso, beber daquela fonte, o bebeu daquele autor? Vamos supor que Camões, ele bebeu das fontes da Ilíada. Ela já foi escrita há muitos e muitos anos. Camões, quando foi escrever os Lusíadas, ele bebeu da fonte da Ilíada. Ou seja, ele teve como imitatio, ele tomou como imitação diferente de plágio, tá? Ele, a partir disso, a partir das obras de Homero, ele teve inspirações para poder escrever a obra dele. E aí eu coloco aqui para vocês Aquiles. O Aquiles é um príncipe, né, um herói de todos os guerreiros, e fazia uma grande parte aí na participação da Ilíada. Trouxe também aqui para vocês o Agamemnon. Ele é um rei comandante das atitudes que tomava entre os escravos. E teve alguns certos desentendimentos com Aquiles. Vamos entender por que isso também ocorreu, tá? Temos também o Patroclo. Quem era Patroclo? Ele era um melhor amigo de Aquiles. Alguns argumentam que ele tinha até... Aí que eu falo, né? Às vezes, professor de literatura parece contar meio casos de fofoca. Por que acontece isso? Porque há comentários que Patroclo teve um caso com Aquiles, né? Se vocês bem sabem, lá na Roma, na Grécia Antiga, os gladiadores, né, eram vistos, a maioria deles eram homossexuais, só que isso não era dito na época. Às vezes por repreensão e tantas outras coisas. Temos também o Odisseu, né, o rei de Ítaca, considerado um homem astuto, ardiloso, que tinha e frequentava um grande papel com Aquiles e o Agamemnon, tá? E participou também. É um personagem principal da Odisseia. E uma outra obra que é muito conhecida também e que Camões também teve como inspiração, bebeu das fontes dela, foi a Eneida, que é um grande poema épico que foi escrito no século I a.C. pelo poeta romano Virgílio e publicado após sua morte em 19 a.C. Ele escreveu a obra durante 12 anos da sua vida. O que acontece, né? Esses autores escreviam algumas obras, nós vamos ver isso mais para frente em Camões. Eles escreviam, mas só ficavam famosos depois de sua morte, 12, 15, 13 anos depois. Então, muitos morriam na falência, assim como aconteceu com Camões. Trago aqui para vocês uma imagem, né, da Eneida, escrita por Virgílio. E não podemos esquecer do Francisco Sá de Miranda, que teve como o início do marco do classicismo, né? Então, vou explicar para vocês o que seria esse início, né, com o Sá de Miranda. Primeiro que ele nasceu em 24 de agosto de 1481. Se fôssemos pensar no século, então seria século XV, tá? 1481, século XV, 14 mais 1. Então, ficaria aí 15. Nascido em Coimbra, ele é considerado um dos principais tradicionais poetas portugueses, com seu estilo, né, de escrita entre os séculos XV e XVI. E aí o que acontece com o Sá de Miranda? Além de ele ser um gramático, escreveu várias retóricas, viajou pela Itália e aprofundou-se no Renascimento, ele escreveu seus poemas e poesias. E uma das aulas que, quando a gente começa a estudar em literatura, é saber o que é poesia e poema. Né? É uma incógnita que a gente passa por isso e a gente não sabe na hora de explicar. E aí eu tive aqui
coloquei um resuminho para nós, para a gente poder também ver na aula de hoje. Poema é um arranjo de palavras que contém significado. Por meio dela são expressos pensamentos, sentimentos do escritor, podendo ser feliz ou triste, complexo ou simples. Coloquei aqui para vocês um poema de Fernando Pessoa, que diz assim: baste a quem lhe baste o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Então nós temos um poema aí de Fernando Pessoa. E aí eu coloquei uma divisão de poemas e que muitas vezes aparece. Né? O que é um poema épico? O que é um poema narrativo? Um poema dramático? Um poema lírico? Esses nomes surgem nos textos. E aí a gente acaba batendo o olho, acha que é só um poema e não consegue distinguir na hora. E aí acaba passando batido, a gente bate ali, olha o texto, é um poema épico, eu já ouvi falar esse nome, mas eu não sei resolver. Então, coloquei aqui para nós, na aula de hoje, para a gente poder se atentar. Um poema épico é aquele que se centra nas figuras místicas ou heróicas. Então, vamos lá ver a Eneida, vamos ver a Ilíada. Lembra que eu passei lá rapidamente, falei para vocês de Homero, falei de Aquiles, Agamemnon? Eles fazem parte de um poema épico, correto? O poema narrativo é aquele que conta uma história. Esse daí acho que vocês estão um pouquinho acostumados, né? Já aparece no colégio, já ouviram aí no ensino de vocês quando eram mais novinhos, ou estão estudando agora também. Poema narrativo, a gente sempre está acostumado, vai contar alguma história, um ocorrido. O poema dramático são escritos em versos. Então, o que seria versos? Versos e estrofes eu também coloquei para vocês aí nos próximos slides, porque a gente sempre tem dúvidas. Na hora, como que eu vou como que eu vou analisar um verso? E se me pede na quinta estrofe, como que eu vou analisar isso? Vamos analisar isso também, que é muito importante. Os poemas líricos, eles descrevem os sentimentos e pensamentos do poeta, tá? Então, quem viu também a nossa aula de trovadorismo, eu falei o que era o eu lírico, né? O eu lírico é aquele que vai narrar o poema, aquele que vai trazer o que ele sentia, uma tristeza, uma dor e tudo mais. Trago aqui para vocês também a poesia, que é a definição de uma forma literária da arte era expressa por meio da linguagem, mas em seu sentido figurado. E a poesia própria em forma de arte, sendo aquilo que comove e desperta os sentimentos. Tá bom? Deixei aqui também para vocês um soneto, porque na maioria das vezes aparece em soneto. A gente vai perceber que Camões escreveu muitas das suas histórias em forma de soneto, e aí fica aquele clichê, eu vou apertar a mesma tecla com vocês, né? A diferença de poema, a diferença de poesia, qual que é a diferença de soneto. Se a gente souber de forma simples, e até falo para vocês, façam um fichamento na aula de vocês. Anotem aí com ideias principais. Soneto, o que seria? Então, é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa e deve conter 4 estrofes, sendo 2 quartetos, que são estrofes com 4 versos cada, e 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos cada. Todos os versos devem ser decassílabos, ou seja, possuir 10 sílabas. E aí fica um monte de blá, blá, blá. Como é que eu vou saber na hora da prova ou analisar um soneto? Ok, vou tentar decorar, né? Aparece com 4 estrofes, com 2 quartetos, e os tercetos, mas como funcionaria isso? E foi aí que eu preparei para vocês um dos sonetos mais lindos que nós temos, que é do Luís Vaz de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. Se vocês repararem aí, nós temos um quarteto. O que seria isso? São os versos. Versos são as linhas. Então, eu tenho aí na primeira parte, no primeiro estrofe, um quarteto. Depois, na segunda estrofe, outro quarteto. Depois, um terceto, que são com 3 versos. E, por último, outro terceto. Certo? Então, para a gente poder dividir o que é um soneto, ele sempre vai estar nesta estrutura. Lembrando que verso são os números de linhas e estrofes é o joguinho, né, o bloquinho que nós temos das linhas. Tudo bem? Vamos tomar uma água ou um café? Já já nós voltamos.